O relógio está marcando o tempo constantemente antes da professora bater no quadro negro que diz prova de inglês, antes de começar a dizer que essa mesma prova vai terminar em 10 minutos. Então deixe-os verificar o sobrenome e número do cartão e se preparem para entregar suas provas. Um rapaz olha desesperadamente para sua folha de respostas e pensa que acabou. O colega ao lado vira-se para ele, agarrando a cabeça e sussurra perguntando quem tem as respostas para essas perguntas. Ele responde no mesmo sussurro que Lin Tian deveria tê-las trazido, e então ambos os rapazes olham para o amigo deles. Ele está inclinado sobre a carteira. Nesse momento ele está apenas dormindo na carteira, mas babando, sem se preocupar com nada. Depois disso, ele caminha pela rua segurando o pacote. Seu nome é Lin Ta e ele é um estudante da Universidade WW. Ele está feliz porque pode comer e beber todos os dias, enquanto o outro rapaz só come arroz e bebe água limpa. O herói estende uma tigela vazia para uma mulher ao lado de cuja janela fica um letreiro: morangos fritos com aipo e vegetais, novidade. Ela lhe diz que esta é a 5ª tigela de arroz branco simples e pergunta se ele tem certeza de que não quer comprar alguma comida deliciosa. Mas o moreno só vira a cabeça para longe dela e orgulhosamente nota que não quer porque não tem dinheiro. As pessoas atrás imediatamente começam a cochichar. Um rapaz pergunta ao seu interlocutor se ele já viu alguém assim, que nem pode comprar comida e usa um saco plástico como mochila escolar. Ele concorda com ele, dizendo: pobre cara, ele parece bem, então por que ele é tão pobre? Lin, como se ouvisse a conversa deles, se vira imediatamente para eles e pergunta o que estão olhando, se nunca viram alguém tão estiloso como ele. Ele costumava ser pobre, mas hoje tudo mudou, ele vai refazer a prova. A professora o puxa imediatamente pela camiseta, chamando-o ao mesmo tempo e perguntando se ele está dormindo novamente, se quer ser expulso. Ele não respondeu a nenhuma pergunta. Tian percebe sonolento que tem mais 10 minutos, para o que a mulher solta uma risadinha. 10 minutos. E o que ele será capaz de fazer em apenas 10 minutos? Ela ri dele e diz que já viu muitas provas de alunos pobres e estúpidos que não conseguem estudar bem e não têm meios para pagar pelos estudos, e eles são apenas um fardo para a escola. Ela coloca a folha em branco de outra pessoa de volta com um golpe estrondoso antes de dizer que aconselha aos alunos pobres como ele, que não têm poder, influência ou inteligência, para parar de sonhar. O que pode acontecer em 10 minutos? Lin realmente acha que, se ele não responder às perguntas e continuar olhando pela janela, as respostas vão aparecer no céu? Mas o rapaz apenas sorri para suas palavras antes de levantar a cabeça e se perguntar se ele disser a ela que as respostas realmente aparecerão no céu. Imediatamente, um vento forte começa a soprar do lado de fora da janela, arrancando algumas folhas de um arbusto, e então um enorme pedaço de papel com letras vermelhas grandes aparece de repente na janela. Era um helicóptero, cuja hélice estava zunindo loucamente. A professora apenas olha o novo fenômeno em silêncio, nem mesmo sabendo o que dizer. Os alunos também ficam em silêncio, claramente sem encontrar palavras e olhando estupidamente pela janela. O rapaz pega imediatamente uma caneta e começa a escrever rapidamente com ela antes de jogá-la para cima e gritar para seus colegas que eles não devem esperar, mas é melhor eles se apressarem e copiarem tudo. Eles levantam suas canetas imediatamente em resposta, gritando que Lin Ta é o melhor. O herói apenas coloca a folha na frente da mulher, dizendo que tudo está pronto, antes de levantar a mão, informando as senhoras e senhores que é hora dele. A professora grita imediatamente e ordena que todos parem de copiar imediatamente, antes de se voltar para o rapaz dizendo que, se ele copiar na prova, receberá 0 na retomada. Mas sua conversa é interrompida por um homem que se inclina para fora do helicóptero e grita que tudo foi feito de acordo com as instruções. Então onde está o dinheiro? Ah, certo. O rapaz se inclina para fora da janela segurando a mesma bolsa vermelha em suas mãos antes de pisar no parapeito da janela e, então, com um movimento brusco, joga o pacote na direção deles gritando para que eles peguem. Imediatamente, um comandante de helicóptero corre para pegar o dinheiro enquanto o restante das notas voam pelo ar sob olhares entusiasmados de seus colegas que começam a correr e a agarrar as notas. A mulher permanece em silêncio, claramente sem saber como reagir a isso,
Enquanto Tian se despede dela dizendo que ainda precisa pegar o ônibus escolar e se ele atrasar, pode não haver assentos vazios. Já na rua, ele respira fundo e percebe que está suado, mas ele conseguiu. Nesse momento, uma janela de status se abre na frente dele, informando que a tarefa do iniciante foi concluída, consistindo em usar 150.000 yuan em dinheiro da maneira mais conveniente durante a prova. Esse sistema se chama K-Engine, apareceu há uma semana, e uma semana atrás, o rapaz bocejou perto do caixa eletrônico de autoatendimento, discutindo em voz alta que tanto tempo havia se passado e, por algum motivo, a fila não estava avançando, embora um caixa eletrônico estivesse pedindo para retirar o cartão com meu dinheiro, e, naquele momento, ele olha para sua bolsa, suspirando suavemente. Economizar dinheiro é tão difícil, e é todo o seu salário de um mês de trabalho. Nenhum ladrão olharia para uma quantia tão pequena, e então de repente é disparado um tiro de uma arma de alguém. E como que por ordem, 2 assaltantes armados entram gritando que é um assalto e ordenando que todos se deitem no chão. O rapaz percebe com espanto que eram apenas pensamentos em voz alta. Ele não queria que alguém fosse roubado. O homem imediatamente ordenou às pessoas comuns que se sentassem e mantivessem as mãos atrás da cabeça, ameaçando-os com a arma. Pessoas infelizes e assustadas imediatamente sentam e colocam as mãos atrás da cabeça, para que não pensem em machucá-los ou matá-los de alguma forma. Enquanto o herói também cumpre a ordem e começa a olhar ao redor, e então ele começa a fuçar atrás de si antes que o assaltante perceba isso e imediatamente apresente o cano à sua têmpora, perguntando o que ele está fazendo, o que faz com que Lin congele. Ele olha para o homem que agora está literalmente pairando sobre ele, ainda segurando a arma. E num instante ele grita que o ponto 5 dele está coçando e ele só estava tentando coçá-lo, enquanto ele mesmo pensa que não importa quão pequeno um mosquito seja, ainda é carne. Então não se pode deixar eles roubarem esses 200 yuans e o cara apenas continua a pressionar o cano da arma, querendo puxar o gatilho, antes que um grito selvagem seja ouvido em todo o banco, o que faz com que o assaltante e o rapaz olhem para cima, e enquanto ele estava distraído, o cara com um sorriso pensa que esta é uma boa chance, ele pode escapar. Linta lentamente se vira e começa a andar, enquanto o assaltante ainda está em choque e ainda o avisa, é melhor ele falar, porque se ele olhar para ele novamente, o assaltante vai atirar nele, ele já o atingiu uma vez. O rapaz pensa com raiva, chato, olhando para ele assim, pisca para Shen, que o está olhando sem entender. Lin Tan, o que ele está fazendo aqui? Finalmente, ele se aproxima do segundo assaltante e aponta para baixo, dizendo que ele deixou cair o dinheiro, que estava amarrado na perna dele. Por isso ele olhou para baixo, e ele está realmente surpreso ao ver que as notas vermelhas estão realmente saindo pela bainha da sua calça jeans. O chefe dele imediatamente o chama surpreso, claramente sem entender como isso aconteceu, mas o cara apenas sorri dizendo que sabia disso e os caras, aparentemente, apesar do fato de que eles têm um seco, ainda são tão patéticos que ele teve que usar suas próprias calças, e o cara começa a inventar desculpas, imediatamente gritando que de onde esse dinheiro veio, ele não tem nada a ver com isso, mas Lin está prestes a chorar. Mesmo se esse cara encher completamente as calças dele, ainda será um máximo de alguns milhares, talvez ele devesse voltar e devolver o dinheiro para o ladrão, mas este último ainda está tentando convencer seu chefe de que isso não é verdade e deve ser algum tipo de truque sujo, e Lin apenas diz com um sorriso que ele é um cara legal, se aproximando devagar de sua professora e dizendo a ela que o chefe não é estúpido o suficiente para esconder isso, estendendo a mão para a garota e lentamente levantando-a de sua carteira, dizendo que tudo está com essa beleza. A garota só chama ele, constrangida antes que o herói sussurre, pedindo a ela para falar mais baixo e brincar junto com ele, e então ele sacode a mão em que instantaneamente aparece um monte de notas. Então ele aponta para o homem comum, dizendo que ela não tinha escolha e ela foi forçada a esconder o dinheiro para ele. O sistema K-End ou o sistema de gasto de dinheiro tem uma lista de regras, a primeira das quais é que o dinheiro pode aparecer em um lugar especificado pelo usuário do sistema. O valor também é determinado pelo usuário, e os assaltantes só o olham tensos. E o cara que Lin apontou começa a gaguejar, tentando encontrar alguma desculpa, mas o chefe dele não acredita nele, apontando uma arma para o ruivo e perguntando que se eles não fizeram isso, então o dinheiro apareceu do nada. Lin Tan imediatamente percebe com um sorriso que o chefe é o chefe, dá para ver logo de cara,
Mas então ela aponta o dedo para ele e o chama de idiota, o que faz com que ele fique ainda mais irritado, e ele apenas diz com raiva que essa garota o chama pelo nome verdadeiro. Então que ele morra logo, enquanto se aproxima do herói. Mas neste momento, há um estrondo alto, e uma verdadeira rajada de tiros começa entre os assaltantes, o que faz com que as pessoas infelizes e assustadas tenham que se abaixar ainda mais. Um dos assaltantes recebe um tiro na testa, o que o faz cair morto no chão completamente, e Lintan abraça a garota, fugindo das balas, das quais grandes nuvens de fumaça já estão aparecendo por todo o banco. Acabou, mas ele ainda não gastou todo o dinheiro, ainda resta 100 mil. O tempo continua correndo, impiedosamente avançando, mas em breve o cano ensanguentado da arma aparece novamente na têmpora do herói. A garota finalmente dá um grito, chamando-o para que ele seja cuidadoso e colocando-se na frente dele, entre ele e a arma. O chefe imediatamente mira em Lintan novamente, dizendo que é culpa dele que eles se atiraram, então que ele morra logo. O herói sorri em resposta, pensando que aí está, a tal coisa chamada karma, mas então ele sorri, tendo percebido que ele pode colocar o dinheiro na arma e fazê-lo explodir, mas aí a garota finalmente dá um grito chamando para que ele retire a mão dela do peito, e a garota diz de maneira desajeitada que ele estava com a mão no peito dela. O rapaz rapidamente retira a mão, fingindo ser um bobo, rindo e dizendo que estava tão surpreso com o que aconteceu que nem percebeu. Ele se desculpa com a professora, mas então ele olha para sua palma com um sorriso, percebendo que foi tão agradável, e apenas quando o garoto se estende para as notas que estavam bem na frente do seu rosto, assim que a ponta de seus dedos toca o dinheiro. Então, há um forte estrondo, e um esquadrão inteiro de policiais corre para dentro, encontrando um par de cadáveres e dinheiro na frente deles, que voam pelo ar. Aparentemente o líder do esquadrão olha para todo o ambiente com surpresa, e imediatamente pergunta o que aconteceu ali. Xian imediatamente se aproxima dela e coloca a mão em seu ombro, dizendo à tia que ela é uma policial, então que ela resolva isso, e ele está atrasado para o trabalho, e então ele sai calmamente do banco com o dinheiro no bolso de trás da calça. Eles percebem imediatamente e o olham piscando com surpresa, o que significa que ele roubou esses 200 yuans. Ela imediatamente grita para ele parar e esperar, a garota se vira para ele e continua gritando para ele ficar parado,